maioria das pessoas me conhece fazendo lives. Eu tenho mais de 800 horas de live nesse canal, fazendo muitas vezes pré-abertura e a cobertura do fluxo no dólar futuro. Porém, eu quero trazer um conteúdo para vocês, também aqui utilizando o meu estúdio. Eu estou aqui na minha mesa de operação em Campinas, sempre operando fluxo, sempre trazendo conteúdo para vocês. Então, eu quero começar com uma base muito importante sobre um racional que nós temos que ter por trás aí de algo que parece simples, mas que para uma boa leitura de fluxo e uma boa construção do que eu chamo de tese de entrada é sem dúvida imprescindível. Então fique comigo até o fim desse vídeo, já deixa o seu like aqui, curta, comenta, compartilhe com os amigos. E muitos estão começando, querem aprender aí no Day Trade. Nós estamos aqui sempre para dar um caminho certo. E eu tenho gritado, falado sobre tape reading e as pessoas não costumam me ouvir. O que eu falo para o pessoal? Gente, o que há no fluxo é diferente de tudo que há em termos de especulação no Day Trade. Então é importante que vocês notem comigo algumas similaridades aqui para frente com o poker, inclusive. Por quê? Porque o poker ele dissoa de todas as outras formas de aposta, jogos de azar, porque ele tem um mecanismo que é o blefe das pessoas que o jogam em relação aí às cartas que vão saindo, né? E inclusive grandes universidades têm isso. E o pessoal fica pensando, poxa, a gente consegue então ganhar o jogo somente utilizando ali uma questão fatídica e real, concreta que está acontecendo. E eu trago isso para o tape reading. Eu falo, pessoal, a demanda dos big players, essa dinâmica dos big players em relação ao saldo deles, não existe. Quando eu falo de fluxo de agressão, do volume do fluxo de agressão que aparece no dólar, que aparece no fluxo, não existe nada igual. Não existe nem nos Estados Unidos. O tape reading é o caminho. Então eu tô aqui para isso. Eu começo uma série de vídeos a partir de agora. E eu quero que vocês acompanhem comigo aqui. Vamos dar uma olhada. Eu separei um conteúdo bem legal para hoje. Bora falar um pouquinho e ver o gráfico. Vocês que estão aí acostumados vão dar uma olhada comigo também no gráfico. Então bora lá. Antes deixa eu ceder aqui o nosso gráfico. Pois é, já estamos aqui na minha tela e eu vou agora falar um pouquinho com vocês do que nós temos de importante, né? Então, quando a gente fala de análise técnica, nós temos diversas situações, nós temos inclusive grandes indicadores, né? Muito conhecidos aí. E o que a gente precisa utilizar no tape reading? A gente precisa saber entender uma questão que é estrutural, o mercado ele está fazendo, e isso que nos dá inclusive uma boa teoria de Dow, né? Nós estamos tendo que tipo de situação aqui acontecendo. E além dessa questão estrutural, né, entender aqui os movimentos do mercado, nós temos também questões de análise técnica de suporte e resistência, que são muito efetivas junto com o FIBO. A gente vai falar sobre muita coisa daqui para frente, mas a ideia hoje aqui é falar com vocês dos pontos de ouro, ou seja, que é uma situação inclusive que eu entrego todos os dias para o pessoal que faz parte da minha comunidade fechada. Se você não faz parte da minha comunidade fechada, o terceiro link da descrição aqui vai ser para você participar comigo da minha comunidade. Nós estamos aí crescendo a cada dia que passa, as pessoas têm assimilado um conteúdo muito bacana. Eu entrego lá uma série de soluções integradas para a sua consistência no tape reading. E uma delas é, sem dúvida nenhuma, os pontos de ouro. Mas a grande questão que você precisa entender aqui, né, é que nós temos que fazer um estudo aqui no gráfico. Nós temos que entender as regiões que são importantes em termos aí dos pontos, né, da análise técnica. Ao mesmo tempo que a gente tem que levar isso para o fluxo, porque se você fica nisso, a gente não pega a melhor fatia de tudo que está acontecendo, aqui a gente não consegue tirar a grana. Por quê? É muito simples, porque nós precisamos dos fenômenos direcionais dos big players em relação ao saldo. Nossa, Sandro, cheguei aqui agora, eu não estou entendendo nada que você está falando. Calma, daqui para frente vai ter muito conteúdo, muito vídeo, então fica tranquilo que a gente vai chegar lá, eu vou falar dos fenômenos que são importantes aí para uma boa tese de entrada, né? É para um gatilho, como o pessoal costuma chamar. Mas antes disso, você precisa entender algumas coisas. E eu quero trazer para você aqui algumas situações que são muito importantes para um bom entendimento dos pontos em relação ao fluxo. O primeiro deles, quando a gente tem, então, regiões de suporte e resistência, como eu estou traçando aqui, nós temos, por si só, faixas de preço que são demonstradas. E quando nós temos, então, essa faixa de preço acima do fechamento, o que nós temos? Nós temos as regiões de máxima dos candles sendo mais importantes.
Você pode ter regiões aqui de candles que tem mínima e tudo mais. A gente sempre vai prezar traçar, né, as máximas. Por quê? Porque o mercado está acima da região do fechamento do dia anterior. E isso também vale para a região abaixo. Só esse insight aqui, para o pessoal que é muito novato, quer aprender a traçar análise técnica, isso ninguém fala. Isso aqui já é uma visão que a gente vê várias aulas de análise técnica e ninguém fala disso. Mas esse é um pequeno detalhe aqui, mas além disso, o que é importante? É importante a gente saber que essas regiões que nós temos aqui de máximas de candles, né, como esses exemplos aqui, nós temos aqui esse exemplo no diário, que é um ponto realmente já muito importante. São faixas operáveis. É exatamente o que eu estou falando, são faixas operáveis. Então, assim, aqui você já tem um dos pontos importantes, uma das premissas importantes, que é a análise técnica, derivada aqui do ponto. Então, nós temos outras premissas, por exemplo, a formação do gatilho pelo fluxo. Então, não tem como ficar só nessa tela. Mas quando a gente tem uma faixa de preço importante, é sobre ela que eu vou entender o quê? Os fenômenos direcionais que eu tanto falo de demanda dos big players. Fenômenos direcionais de demanda em relação aqui ao saldo. Então, quando nós estamos sobre uma região como essa, como a exemplo aqui, o mercado abriu num ponto diário, né? Olha aí, onde que o mercado ele vem buscar uma região e um ponto muito importante. A gente tem muito conteúdo, inclusive, para falar de análise técnica, mesmo a gente utilizando aí o fluxo como tomar decisão. Por quê? Porque saber traçar uma boa análise técnica é importante. Mas aqui eu estou já mostrando as duas situações, porque para muitos isso é ambíguo e a pessoa às vezes ela está focada no price action, ela está olhando dinâmicas relacionadas à análise técnica e está deixando de lado o fluxo. Para com isso, amigo. Vem buscar tudo em relação a tomar decisão pelo fluxo. Porém, é muito interessante porque no momento que nós estamos olhando o fluxo, nós vemos em tempo real a formação de um suporte de resistência. E por quê? Porque a gente vê as defesas, as relações de demanda ali, e fica tudo muito claro. Realmente é direcional, né, são vários players, é uma coisa que se intensifica, tem um padrão. Isso depois que a gente olhou, né, muitas vezes passa o tempo e está ali o ponto realmente, né? Onde além da demanda nós tivemos então ali o gráfico demonstrando a importância. Então a gente utiliza de um dia para o outro, de uma semana para outra, né, esse entendimento que os big players podem voltar a ter interesses ali como já tiveram antes. Então é o caso aqui. Percebo que nós temos uma região até de briga aqui anteriormente. O mercado até acaba fechando alguns dias aqui fora, né? Importante, né? Às vezes uns poderiam dizer aqui, poxa, cancelou o ponto até, né? Mas depois da formação aqui desses 3 dias, né? Perceba que é uma região muito importante. O mercado desancorou, né, perdeu a faixa aqui importante, inclusive depois fazendo, olha, uma correção, né? Então assim, em 2 dias nós tivemos uma volatilidade que o mercado sai da região em que fecha esse candle, né? Para ter aí, ó, em 2 dias uma escalada, né? Por causa do gap aqui também, já para a região importante ali dos 55. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que levar em consideração que a partir desses pontos nós teremos indicadores estruturais de tendência em termos do rompimento quando a gente olha para o fluxo. A partir disso a gente consegue estruturar o que vai fazer em termos operacionais. Poxa, vou pegar um pullback, vou tentar na média, vou pegar uma inversão. Você consegue ter essa dinâmica sabendo a estrutura que o mercado está se formando. E quando nós temos os pontos importantes, que no caso aqui são os suportes e resistências, né? Diário realmente é um ponto muito forte, nós levamos em consideração a demanda dos players. Então nós vamos dar uma olhada nisso aqui junto com o replay agora. Vou só apagar aqui para que a gente juntos a gente consiga aqui analisar o que tem de mais importante no diário, né? E agora aqui vamos dar uma olhada. Teremos outros pontos aqui por causa também da região Guepard. Deixa eu só pegar esses aqui antes. Apaguei aqui.
aqui nós temos um ponto muito perto um do outro, então eu vou deixar ele mais afastado aqui, contemplando essa região que é importante. E aqui uma faixa até um pouco mais distante, né? Na verdade nem tanto, né? Nós temos 10 pontos apenas, mas é a região entre essa faixa da máxima desses candles aqui, dois, né? E exatamente os 55. Então é uma região já de gap que pode ter uma volatilidade maior. Então não adianta, pessoal, colocar vários pontos em buscar aqui no fundo, né? Para nossa análise aqui está ótimo. Então a partir disso nós temos outras situações aqui que nós vamos explorar, né? Esses vídeos, mas a grande questão importante é que através dessas faixas que são preços importantes, nós conseguimos entender a estrutura que o mercado nos dá e a formação dele em relação aí à demanda. Então, vamos aqui juntos para o replay rapidamente. Então, observem que nós temos uma abertura já numa região muito importante que é a faixa dos 57, né? E o dólar está acostumando a ser bem técnico, mas eu quero mostrar para vocês que há aqui uma dinâmica muito interessante na definição dos pontos, né? Eu vou fazer uma leitura rapidamente aqui para que a gente consiga entender essa dinâmica. Nós temos aqui alguns players já compradores, perceba, Terra, Bradesco e Itaú são pontas aqui, enquanto o XP, Genial e Mirai são vendedores, né? O mercado ele abre e retesta a região aqui dos 58,60. Essa faixa é muito importante, então, inclusive, há uma demora para descolar o preço, né? Com aqui uma montagem de posição da C6, percebam aqui comigo, e outros players. Vamos lá então, Idealzinho vem batendo na mercado é vendida, abriu mais o range, vai testar a região de 66 aparentemente. Itaú batendo no mercado com o BTG. O BTG aqui é vendido, vem com Itaú. Itaú, na verdade, aqui agora montando sua posição de venda, né? Junto com algum giro do Bradesco, o mercado com volume um pouco maior. Perceba que na região do 61 nós temos a UBS aqui colocando o lote para cima, né? Testando oferta, enquanto o BTG bate com a Toro. São vendidos e o mercado volta para a região do 58, com demanda vendedora aqui. Perceba que o Bradesco veio para o giro. Genial Ideal também, né? O Idealzinho é vendida, na verdade, aqui, vem na parceria com alguns outros players como a XP, né? E passou aqui, percebam, alguns comprados sustentando a região de 59, né? Bradesco com o Santander, a UBS também na parceria ali. Genial vira a mão para compra, se torna compradora também, né? Na posição, inclusive, aumenta um pouco do volume. O mercado faz VWAP no 58, é região importante, percebam as confluências, né? Então, isso aqui é interessante, que marca realmente a importância da faixa. Passou o volume da Genial virando a mão, aqui ficou XP batendo no mercado com a Touch, são vendidos e a Nova Futura vem aqui, ó, montando posição, vendendo, batendo na faixa aqui na parceria com o XP. O próprio BS girou um pouco ali junto com o Bradesco. O mercado vem para as mínimas. Perceba que aqui na região, então, a venda ela tem uma demanda muito interessante, porque quando a gente olha aqui, o mercado ele vem trabalhar buscando uma faixa, né, por 3 pontos aqui já era uma região importante, né? Está bem próximo da região. O mercado nega essa faixa e volta a trabalhar novamente, inclusive marcando o VWAP em cima ali, né, na região do ponto, né? 7,7 aqui, né, 7,5. Então, quando a gente tem uma confluência de players vendedores fazendo uma demanda que é uma construção que pode iniciar aqui um movimento, a gente percebe que essa desancoragem em relação ao ponto que era importante aqui, porque ele ficou de referência, principalmente na abertura, tendo em vista que não trabalhou, né, uma outra polaridade, ele poderia vir aqui 66, 68, 67, né? Não foi isso que aconteceu aqui. Então a referência para a gente é essa região. E quando ele desancora com a demanda aqui para o lado, fazendo então esse direcional, isso é interessante, porque esse volume de rompimento que pode se dar buscando a região inferior, ele é um volume amplo, né? Pode ser realmente um volume bem forte, ele pode nos dar um movimento interessante. Por quê? Porque nós temos um referencial a partir dessa situação aqui do ponto. Nós estamos vendo o mercado abrir. Então, quando isso acontece, a gente tem referência da importância, então, da demanda em relação àquele preço, porque ele é para a gente ali a faixa central naquela hora, né, no momento da abertura. Então, a gente percebe que, inclusive, o mercado nega e retorna na região.
Então, essa demanda direcional é muito interessante, porque, poxa, o vendedor está aceitando pagar, né, no preço e abaixo dele. Então, assim, ele é um ponto importante, mas o vendedor está aceitando pagar abaixo, né, ele não está achando barato, ele está achando caro esse preço. E a compra, pois é, a compra não está tão forte, né? A gente vê isso acontecer. E o que poderia acontecer aqui, pessoal? A compra poderia achar também barato e tomar a região. E nós temos nós temos um ambiente aqui daí de maior volume, né, com muito fluxo passando. Isso poderia acontecer. Nesse caso, um dos lados aqui, né, que é a compra, não tem demanda enquanto a venda tem. Então a compra aqui que poderia aparecer fazendo um impulso, ela não apresenta aí nesse momento uma demanda tão forte. Então, essa referência é uma questão lógica mais ampla, se é que vocês me entendem. Mas a gente tem que saber utilizar, né, por exemplo, essa referência da abertura, e não só na abertura. Por exemplo, agora o mercado vai atingir essa outra faixa aqui embaixo, e é a mesma lógica, né? É a mesma lógica, é a mesma ideia aqui. Nós temos que levar em consideração durante a cobertura aqui do fluxo, né? Vejam aqui, mercado em mínimas, touro vem batendo no mercado com ideal, touro é vendido, ideal é comprado, está no giro. O UBS bate, vem alguns stops da própria venda e a XP com a touro aí na parceria batendo no mercado. Junta Nova Futura também aí, faz um rompimento XP e vem aqui, Genial tomando mercado com a touro vendido realizou um pouco ali, mas Genial, o UBS e Bradesco são alguns comprados, percebam que nesse momento, nas mínimas, nós temos aqui alguns comprados demandando. E que é interessante, realmente em região de mínimas nós podemos ter, né, essa dinâmica de aqui, só para mostrar para vocês, né, defesa, só que nós temos nesse caso aqui uma grande questão. E eu, inclusive, né, achei muito interessante o início desse movimento aqui. Então vamos analisar juntos aqui como é que ele se deu. O cara aqui. Então o Santander tomando mercado ali, vem giro da XP, o BTG também é giro, né? E o BTG com tanto batem a mercado. A gente percebe aqui que a Concor vem tomando comprado ali na parceria com o Bradesco, Genial também. O UBS vem na parceria. Comprados fazem aqui o início de uma demanda, percebam. A compra começou ali a fazer uma dinâmica. Mas é interessante que o mercado está em gap, como a gente consegue analisar, e está abaixo da nossa referência importante em termos de ponto, e não consegue superar, né? O Bradesco ele girou um pouco, veio ali vendo a mão com a Genial, né? Não tem vendedor forte nesse momento batendo, mas o mercado se mantém agora pressionado. A Leve tomou o mercado, a comprada veio para o game na parceria com a Capital, enquanto o BTG bate, a Idealzinha aqui vem para o giro, Genial também, o mercado vem para as mínimas, então ele empurra aqui, né? Rapidamente aqui uma demanda de giro, né? Centralmente gira agora, que a venda começa a empurrar, XP na parceria com a H-Conquer. Vem aqui giro da UBS, stop, né? Então foi mais stops, né? E o mercado abre o book até os 50, a H-Conquer vem batendo no mercado, é vendido. Para desse câmbio stop, com o Genial, a XP vem aqui batendo na parceria. Nesse momento aqui ficou só ela com o BTG, a Necton também estava ali. Mas aparentemente a Necton ela não está vendida ainda. Comprado estopando. Então bastante stops e traz o mercado até os 51. Ainda é meio de caminho, né? Que a região importante é 45 para a gente. Então perceba que essa lógica em termos de pagarem abaixo do ponto ou não é o centro de tudo aqui, em termos de levar isso para uma questão do fluxo, né? O mercado faz um pullback, a UBS vem tomando aqui na parceria com o Bradesco, a XP realizou com o BTG, e o mercado vem para a região dos 54, né? Observem aqui que o BTG gira na faixa, então tem bastante realização da própria venda normal. O que nós poderíamos ter agora aqui? O retorno da demanda vendedora, né? O BTG vem bater no mercado, giro de Ideal, giro de Bradesco, né? São aqui comprados no giro, mas rapidamente ele volta, né? A pagar abaixo do 4. Isso aqui é importante. Rapidamente volta a pagar abaixo do 4. O BTG demandou um 5 aqui, batendo no mercado. Temos regiões importantes já demarcadas no VAP. E o gráfico aqui nos dá a referência do ponto no 57 e esse movimento de baixa aqui que acontece, né? Mirai escora a região do 55, ela é vendida, se você estava batendo no mercado aqui, é comprado, está no giro, ponta da compra. Pois é, o mercado voltou para dentro do range, né?
A Genial vem tomando o mercado, o Bradesco bate, é comprado ali, vem mão. Pois bem, o mercado vem retestar a região do nosso ponto, ó. Já está adentrando nele aqui. Perceba aqui que interessante, né? E estruturalmente ele fez uma abertura de range para os dois lados. Só que para cair teve uma pressão muito maior, né? E perceba que no momento que o mercado chega no 4,5 aqui na faixa, já muito próxima, né, do 7, que era a região aí, né, sem dúvida nenhuma, ele vem retestar aqui, rapidamente batem, a Turret, ela vem fazendo aqui um volume maior de construção de posição, né, na parceria com o BTG. Perceba que o mercado ele nega novamente. Interessante, porque o fato dele negar dessa forma advém aqui do vendedor bater e tirar, né, o preço da região. É isso que eu estou falando aqui, né? Isso que quer dizer negar. Então é interessante ver que nas faixas estruturais, né, que poderiam mudar aqui o jogo, ou seja, a compra trazer ou o próprio giro mercado acima dos 57, a coisa mudar aqui completamente de padrão, isso não acontece, né? Perceba aqui que vem bastante giro agora da própria Ideal com o UBS, mas o mercado está nas mínimas. Essa é a lógica que vocês precisam ter inicialmente para entender, né, uma boa abertura e um ponto que tenha validade, tá? Por quê? Porque senão vocês não conseguem ter aí uma visão coerente das coisas. Esse é um grande problema, né? E perceba que aqui é muito interessante que nesse caso a venda ela fica pagando uma faixa inferior, né? BTG, a própria XP aqui. Então, eles aqui em cima pagaram bastante e estão pagando aqui, né? Ou seja, estão achando barato e estão vendendo. Não estão achando barato, perdão, né? Estão achando caro aí, estão vendendo. Porque a hora que ficar barato para o vendedor, ele vai parar de atuar, né? Então, essa dinâmica aqui é muito importante, né? Percebam aqui que ainda nós continuamos com essa ideia, olha aí, do vendedor achando, né? Bom aí o preço para fazer negócio. Tanto bater no mercado, parceria ali de XP, JP Morgan, stop de Bradesco e o UBS também volta para as mínimas. Então, a mínima que poderia se tornar um ponto importante como é o suporte de resistência aqui, né? A compra faz um volume, mas para, tudo muda aqui e volta a ser o que? A compra fez um lapso de certa forma, mas ele volta para a região importante aqui próximo às médias, né? Região ali importante, ponto também, e volta a seguir o movimento que foi feito inicial. Então, até então é isso que nós temos aqui, ó. O mercado pode voltar a romper. E é isso que acontece. Perceba que vem bastante stop aqui. A UBS, o Bradesco, né? O próprio Santander também aí, batendo no mercado, mas o mercado volta para o rompimento. E ele adentra já muito próximo, olha aí, a região importante do 45. E o que isso me leva a prestar atenção aqui? Nós temos bastante liquidez, inclusive para baixo desse ponto, ou seja, tem bastante lote aqui passivo, né? E o mercado está vindo buscar. Eu quero ver como que ele vai se comportar nessa região aqui em termos do fluxo dos players em relação aos saldos deles, né? Então sempre é assim a base para a gente. Mercado nas minas, o Bradesco tomou um pouco aqui na parceria com o UPS, então ele faz a mesma coisa que ele fez agora há pouco, né? Rompeu, a compra aparece, vem um pouco de giro e voltou a romper. Então, eu já fico muito de olho nisso. Inclusive, o dia que eu fiz essa live aqui, eu tomei um stop, né? Exatamente nesse momento. E eu falei pro pessoal, olha, já é uma questão ampla aqui, pode acontecer de romper, né? Ele volta. Agora eu não me lembro se é exatamente nesse rompimento, mas eu acredito que foi num desses rompimentos que ele ocasionou essa dinâmica, né? E é muito interessante perceber porque ele acontece da mesma forma, porém volta de repente para um rompimento como ele já tinha feito. Então ele segue um padrão que a gente perceber nesse padrão também não deixa passar, né? Não atua aí para contra a tendência, né? Tentaria na verdade atuar pegando alguns pullbacks. Não é o caso aqui, né? Nem de mostrar pullbacks, porque eu estou mostrando para vocês essa dinâmica em relação ao fluxo, né? Mas percebam que a dinâmica aqui volta a se repetir de passar um pouco de volume comprador. De repente, né? Então, adiantando um pouquinho, o mercado volta para o rompimento e vejam aonde ele vai aqui, aonde ele veio buscar. Região do nosso ponto aqui importante. E o que eu olho agora, pessoal? Então, ele fez esse caminho, fez pullback, volta para o rompimento, teve stops, né? O que eu quero ver? Se vai ter alguma defesa
Percebam aqui que o Santander estava batendo no mercado, é giro da compra, a Target bate na parceria aqui. Se tiver defesa, vai ser muito claro para a gente. E se tiver a venda forçando, também. As duas situações. Percebam aqui que a OBS ela é comprada, ela vem estopando a faixa. O Bradesco também fazendo a mesma coisa, né? Então, vamos ver se a compra vai fazer uma forcinha aí para sustentar a região ou não. Observe o que acontece. Olha que interessante. Olha o que aconteceu. É isso que vocês têm que aprender a ler, filtrar mentalmente. Entender aqui. Olha o volume que o vendedor ele impõe nesse cenário. Então, a Turret aqui não está formando tese de entrada, pessoal. Não está formando um gatilho. Mas é interessante que você perceba, nesse caso, que é em relação à validade desse ponto. Então, eu estou falando da validade dele. Ele era um ponto importante, 45. Por quê, Sandro? Olha o volume que foi aplicado direcional em relação aos vendedores sobre o ponto, para que houvesse o rompimento. Ah, mas sobre a caçar stop, foi para isso, foi para aquilo. Coisa nenhuma. Aqui eu quero entender a dinâmica dos players em relação ao saldo e aonde que eles vão fazer isso? Em faixas de preço. E essas faixas de preço são os suportes de resistência que são importantes. É isso. Dá uma olhada aqui que a Nova Futura entra na parceria junto aqui com o BTG também. Ó. Então você tem que ter essa capacidade de ver. Ah, mas foi muito rápido. Mas eu estou mostrando a importância desse ponto. Olha o volume que teve que ser aplicado para que houvesse o quê? O rompimento do ponto. Então o ponto é muito importante. Entende a importância do ponto. E aqui, óbvio, tendência de baixa, prossegue. Né? Vem buscar até o ajuste aqui no caso. Olha aí. Ele vem buscar, rompe no ajuste com bastante volume. Então a região do 45 é um rompimento muito forte, né? Um volume muito intenso. E é exatamente essa visão que vocês têm que ter em relação ao fluxo, tá bom? Então, pessoal, por hoje era isso. É um pequeno ensejo do que eu vou começar aqui em termos de vídeos, mas é passar uma visão muito importante, de forma clara, objetiva, de alguém que está no mercado desde 2016, lendo fluxo ao vivo. Tem mais de 800 horas de live aqui. Quero você nas minhas lives. 8h30 da manhã eu estou ao vivo com a pré-abertura, em seguida a cobertura do fluxo, dólar futuro e também os fechamentos que eu estou aí voltando com eles, tá bom? Então, pessoal, fiquem aqui comigo nos vídeos também, curtam, comentem, mandem para os amigos e vai ter muitas novidades, porque não vai ficar somente nessa visão aqui em relação à análise técnica. Não, eu quero aprofundar muito com vocês, falar de tela, falar de tudo que é importante e tudo que vocês têm dificuldades. Então, já comenta aqui embaixo as dificuldades que vocês têm, o que não faz você ganhar dinheiro. Você não entende bem a leitura, é falta de gerenciamento, o que é? Comenta aqui, eu vou responder você também. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.